Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. E você nos acompanha agora através do canal 4 da NET, também do site câmarataubaté.sp.gov.br. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui na nossa bancada o vereador, jornalista e radialista Alexandre Vilela, do PMDB. Vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Câmara. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara. Estamos aqui à disposição para falar temas da cidade, debater situações e projetos importantes para você que nos assiste e nos acompanha. Obrigado. Vereador, fala-se tanto no fomento do turismo na cidade de Taubaté. E o senhor requereu ao Executivo a municipalização do Onsen Termas. E o prefeito esteve aqui numa audiência e praticamente disse que aquilo lá é a farra do boi. Não sabe quem é o dono, são vários donos, quem manda, quem não manda. E qual a resposta que o senhor teve do Executivo? É uma área nobre na cidade de Taubaté, né, vereador? Uma área nobre que era da população de Taubaté, inclusive foi doada, né, há 25 anos atrás. Logicamente, passando esse período, se torna de propriedade e virou uma briga judicial tremenda. Mas a prefeitura tem uma saída, inclusive já conversei com o prefeito sobre essa saída, que é a desapropriação do espaço, desapropriação do Onsen Termas. Nós temos um grande potencial turístico naquele local, nós temos uma possibilidade de geração de empregos incrível e principalmente o resgate, né? Você que está me vendo agora, né, e que se lembra do Onsen Termas em Taubaté, as famílias que iam, os sócios que lá desfrutavam dos finais de semana, né, um parque de águas termais gigantesco, que hoje não existem em algumas cidades, mas muitas cidades acabam construindo, né, o que Taubaté não tem. Por exemplo, 50% eles não têm o que Taubaté tem. E fazem disso um grande centro turístico, como, por exemplo, Olímpia, né, que é uma cidade onde fez, inclusive, piscinas, né, com ondas, um grande centro de águas. E hoje a cidade recebe milhares de turistas, né, todos os dias, finais de semana, então a situação realmente é muito alta, de geração de emprego, de geração de renda. Então hoje nós temos um bem gigantesco que está abandonado, largado. Então solicitamos, através de pedido ao prefeito, já fizemos algumas reuniões com ele, a desapropriação do Onsen. Ele passou isso ao setor jurídico da prefeitura, que finaliza um estudo realmente para mandar um projeto para desapropriação daquela área e que o Onsen Termas volte à população de Taubaté. Do jeito que está, não dá para continuar. Tudo largado, né, praticamente, né, abandonado, fechado, né, na justiça. Então a prefeitura tem que agir o mais rápido. No meu ponto de vista, é a desapropriação, uma reforma ampla e parcerias também para que volte a funcionar o mais rápido possível. A população agradeceria muito de ter retomado para si aquela área, né, vereador? Você se banhava lá, né, Miguel? Não, eu não cheguei, mas eu conheci. Era uma área maravilhosa, realmente, e o turismo fomentado ali, com certeza. Bacana. Vereador, falar um pouquinho, assunto que está em pauta, as alterações no trânsito na cidade de Taubaté, que aconteceu recentemente, que está acontecendo, está nesse processo, inversões de sentido nas ruas, nas principais vias de acesso do centro da cidade. E o senhor também apresentou em 2014 um anteprojeto para a prefeitura, sugerindo a parceria privada-pública, pública-privada, para que as empresas construíssem pontos de ônibus em alguns locais da cidade de Taubaté. Marechal Arthur da Costa e Silva, Santa Terezinha, CTI e na Estiva e Chácaras Reunidas Brasil. Eu queria uma pergunta só. O que o senhor está achando dessas alterações propostas pela Secretaria de Mobilidade Urbana? E esse anteprojeto, teve alguma resposta por parte do prefeito com relação a isso? Olha, a primeira questão, as alterações de trânsito. Eu acho que para os carros existem alguns pontos ainda para serem acertados, né, as mudanças de mão, mas eu acho que vai dar certo, como aconteceu em outras vias. Eu acho que precisa sincronizar. Tem alguns locais onde há um excesso de número de semáforos, mas isso tudo dá para se acertar ao longo do tempo, não tem problema nenhum. Agora, com relação aos passageiros que utilizam o transporte público de Taubaté, que não são poucos, e você que me assiste agora, né, que de repente vai para o mercado municipal, ou que de repente vai estudar na Anhanguera, por exemplo, né, ou numa outra instituição de ensino. Eu estou citando a Anhanguera porque o ponto mudou, está mais distante, então as pessoas que saem às 10h30 da noite depois da faculdade
tem uma série de problemas com relação à segurança pública. Então, tudo isso precisa ser revisto. A questão da não utilização da rodoviária velha também, né, para algumas linhas de ônibus. Alguns deficientes visuais nos procuraram, falando exatamente isso, que lá era mais fácil você ter um acesso, era até ter uma acomodação um pouquinho melhor. A rodoviária precisa de uma reforma, mas uma acomodação um pouco melhor. Na rodoviária velha, hoje não se passa algumas linhas por lá, então isso precisa mudar. A secretária de Mobilidade Urbana, né, já falou que alguns pontos serão desativados, por exemplo, né, da Praça do Epaminondas por algum tempo para fazer uma reforma, mas precisa, e eu entro na sua outra pergunta, dessas parcerias que eu sugeri, porque hoje seria uma obrigação da empresa colocar os pontos de ônibus, a prefeitura instalar, e a prefeitura está fazendo isso, inclusive parabenizo aqui o prefeito Ortiz Júnior de estar implantando alguns ônibus, alguns pontos em alguns bairros de Taubaté, mas acredito que ninguém precisava gastar com isso. Ninguém. Hoje as grandes cidades exploram grandes pontos de ônibus, e nós podemos observar em Curitiba isso, né, que a publicidade paga aquele ponto. E a prefeitura faz o desenho, os arquitetos da prefeitura como tem que ser feito, como tem que ser instalado para proteger do sol e da chuva. E aí é feito ponto sem custo nenhum, só que, obviamente, que na parte externa é utilizado para exploração da publicidade. Isso é mais do que normal, né? Se há algum tipo de vandalismo, no outro dia a empresa vai lá e é obrigada a fazer a manutenção. Então, acho que isso é uma evolução. Até o momento isso não pode ser feito, eu sugeri alguns locais, como você mesmo disse, para que fossem implantados como forma de teste, né? Mas o meu interesse é justamente chegar nos bairros, porque hoje você pega a área central, ela até que tem alguns pontos cobertos, mas nos bairros da cidade de Taubaté é impressionante, você não vê ponto de ônibus coberto. Quando tem um ponto de ônibus, quando você tem pelo menos um toquinho lá na rua mostrando que ali tem que parar o ônibus, porque na maioria dos bairros nem isso tem, o motorista para porque sabe que naquele local tem que parar. Então fica uma situação de desconforto para a população que não paga uma passagem barata, e é um caminho muito bom, mas vamos continuar aí pedindo, né, para que a prefeitura, né, caminhe, né, por essa direção e essas alterações viárias aconteçam, mas de forma tranquila, principalmente com essa questão de alteração viária de pontos de ônibus. O senhor acredita que a adaptação, porque tudo requer adaptação, vereador, dessa nova alteração no trânsito de Taubaté leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, dos carros eu acredito que 15 dias, 20 dias as pessoas vão se adaptar normalmente, se a prefeitura, né, como eu disse, fizer essas modificações, retirando alguns semáforos, sincronizando a maioria deles, né, colocar gente de trânsito na hora do horário de pico, né, onde você precisa mais, mesmo com um semáforo fechado, ele para um lado, manda seguir o outro e o trânsito flui com mais rapidez. Eu acho que dessa maneira, acho que até uns 20 dias está tudo certo. Agora, com relação aos pontos, né, eu acho que precisa fazer uma estrutura melhor. Ali na 9 de julho, onde a Faculdade de Direito hoje, né, virou um pandemônio aquele local. Vamos mudar um pouquinho para frente. Não sei o que 50 metros vai adiantar nessa alteração. Eu acho que essa questão dos ônibus vai demorar um pouquinho mais. Vereador, internet livre, gratuita, no Legislativo nós já temos isso, né? Bem, inclusive pedido de minha autoria. Um projeto do senhor. E o Ministério da Ciência e Tecnologia também foi solicitado pelo senhor junto ao Ministério um sistema de internet gratuito na cidade de Taubaté, né? Abrangendo toda a cidade. E o governo federal poderia investir até 750 mil no município ainda este ano, né? O senhor acredita na viabilidade disso ainda em 2015? Acredito sim, né? Temos que ser otimistas. Nós pedimos à Prefeitura que se cadastrasse no programa Cidade Digital, né, que é um programa do Ministério. Em algumas cidades, por exemplo, como Ilhabela, falando aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Ilhabela, toda a orla da praia de Ilhabela já tem internet, né, livre, né, para as pessoas. Né? São José dos Campos também tem alguns pontos. Uns que pegam, outros que mais ou menos, Jacareí também. Mas nós queremos em Taubaté que os 4 cantos da cidade tenham internet, né, livre. Né? Logicamente que é uma internet que não tem uma velocidade tão grande assim, mas é uma internet que vai dar para você navegar tranquilamente. Né? Então eu acho que é um investimento baixo para o município. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem a maior parte desse investimento, cerca de 750 mil reais, e aí a Prefeitura investiria cerca de 250 mil reais. Isso para a população, para quem tem a dificuldade de ter um acesso à internet, seria maravilhoso. Nós estamos numa era que realmente a comunicação mudou, e para isso o investimento precisa acontecer.
E Taubaté, eu tenho certeza absoluta, como a Câmara de Taubaté, né, foi uma das primeiras a ter Wi-Fi liberado para quem vier na Câmara Municipal e poder utilizar a sua internet, poder fazer a sua pesquisa, também teremos, Taubaté será uma das primeiras cidades que vai ter internet nos 4 cantos do município. E é um caminho sem volta, né? Sem volta, absolutamente sem volta. E as prefeituras têm um certo né, não receio, mas não caminham com velocidade nessa direção por causa do investimento. Mas a partir do momento que a gente prova que o maior investimento vem do governo, as prefeituras abraçam a ideia. Foi o que aconteceu com Taubaté, se cadastrando no programa Cidades Digitais. A gente já está cadastrado. Já está cadastrado. Nós devemos ir para Brasília nas próximas semanas para justamente ver o andamento dessa verba, desses valores, para que Taubaté seja contemplada e, quem sabe, né, ainda esse ano a cidade possa ter a internet de graça para a população inteira. Muito bem. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos na sequência com Fiscalização Pública, hoje recebendo aqui vereador, jornalista e radialista Alexandre Vilela. Até já.